Olá a todos, você está no Mundo Capê, no acervo da Pinacoteca Municipal de São José do Rio Preto, um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas 2020 e produzido pela Casa de Criar, Escritório de Arte. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Essa live é uma live para lançar o projeto. Os vídeos vão ao ar hoje às 23 horas, né? Vão no canal do YouTube, JuniCapê. E aqui hoje a proposta é eu comentar, apresentar os artistas, comentar as obras brevemente e falar um pouco do processo e compartilhar, né? Compartilhar essa saga que foi visitar esse projeto, realizar esse projeto, visitar o acervo nas condições que estamos. Eu falo de saga por conta disso, né? De não poder frequentar com tranquilidade, não poder relacionar com as pessoas com naturalidade. Então isso deu um bloqueio, né? Até teve realmente um bloco assim para que o projeto deslanchasse e chegasse ao seu formato. Mas ele nasceu, né? E a novidade da linguagem também, né? Trabalhar com vídeo, puramente vídeo, e um vídeo documental, um vídeo informativo, também foi uma coisa nova para mim, né? E engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo o 3x3, né? Há 145 encontros, há 8 meses, eu não me vejo ainda como um homem das câmeras, né? Uma pessoa de frente à câmera, né? É um processo ainda. Então tudo isso foi muito legal, muito interessante e um aprendizado. Eu fico feliz, foi muito incrível o resultado. Hoje, ó, vamos registrar essa página incrível. Agradecimento ao Arlen por cobrir, por apresentar esse projeto para a comunidade. E vamos lá, vamos começar. Eu preparei aqui um material visual para facilitar o entendimento de vocês e ficar o registro. Olá, Daniel. Olá, Vinícius. Olá, Carol. Tudo bem? Sabadeira. Vera. Para entender o raciocínio, então eu gostaria primeiro de apresentar a Pinacoteca, né? Explicar quem é a Pinacoteca. Olha aqui. A Pinacoteca fica nesse prédio, ela fica localizada no segundo andar desse prédio. É um prédio que reúne vários equipamentos da cultura, né? Hoje reúne a Secretaria Municipal de Cultura, a Rádio Municipal, a Biblioteca Infantil, a Biblioteca Municipal, a Pinacoteca, né, os museus todos ali, a Brinquedoteca, se não me engano, o Condefá ou não, talvez o Condefá. É isso. Então são vários órgãos que estão reunidos aqui nesse prédio e o museu, o acervo, fica dentro desse prédio, né, no andar desse prédio. Então, para a gente visualizar, né, é importante falar assim, nossa, onde é a Pinacoteca? É lá no prédio da biblioteca, né, o conhecido prédio da biblioteca. É lá na Aranha, é lá agora ao lado do terminal novo. Então, toda essa relação de referências com o prédio. A Pinacoteca, ela é criada, né? A ideia de Pinacoteca, ela é criada em 89 por conta de uma doação do Silva. O Silva tinha
um conjunto de obras, doa ao museu, doa ao município e também para uma maneira de acomodar e expor e cuidar dos prêmios dos salões, né? Os prêmios aquisição. Uma das maneiras de um órgão público, né? De uma entidade pública adquirir obra de arte é por meio de salões, ou por compra direta, mas um dos principais meios são os salões de arte, que eu organizo toda uma cena, desenvolvo toda uma cena, promovo toda uma cena e um júri seleciona alguma ou algumas obras naquele ano para si. Então é o chamado prêmio aquisição. Eu te premio como primeiro lugar, segundo, terceiro e compro a sua obra. Esse é o prêmio que o artista recebe em dinheiro e ele está vendendo a obra. E com isso, se você faz isso de uma maneira sistemática, né, a prefeitura faz isso enquanto governo, por anos, por décadas, ela acaba por criar um corpo de obras, um acervo seu que é público, né? Então esse paradoxo que é um acervo que é da cidade e por si é público, é de direito e de interesse que toda a população tenha acesso. E aí falar de ser público também é um dos motivos que me fez pensar nesse projeto, que é me dar conta de que em 2016 eu tive a felicidade de ser premiado, de ter o prêmio aquisição, o primeiro lugar no salão, e aí eu me vejo assim com uma obra no salão. Então eu tenho uma obra que faz parte, né, do acervo municipal. E fiquei pensando quanto e quando essa obra é acessada, é acessível, de que maneira esse trabalho de política cultural é dado, né? Como é que as escolas, que os grupos, que um adulto chegaria até essa obra. Então, uma das motivações é essa coisa de expor, democratizar, circular, documentar e registrar algumas, né, ínfima parte, são 9 obras que eu contemplei nesse projeto, para o meio digital. Então, ao colocar, né, transformar isso em vídeo, eu possibilito, né, a gente agora vai ficar público, vai ser do planeta, né, a obra aberta do mundo, possibilita o acesso dessas obras à população em geral, de qualquer canto do globo, com acesso à internet. E que esse alcance, que esse primeiro contato estimule a pessoa a ir visitar a Pinacoteca. Tudo isso pensado no momento de pré-pandemia. Agora, obviamente, não é a ideia a intenção que você vá lá na Pinacoteca, não é o ideal, né? Não é o momento ideal para visitação, infelizmente, mas isso vai aos poucos se tornando, não estou gostando dessa palavra, mas normalizando, vamos falar assim, né? Vai normalizando e voltando a como era, como deveria ser. Que mais? Então, 89 ela é criada, e aí, né, como eu disse, ela vai reunir um conjunto de obras diversas, de estilos diversos, de momentos históricos diversos, de épocas diversas, e técnicas e linguagens diversas. Pinturas, gravuras, esculturas, objetos de arte, né, prints, tudo isso era um corpo que vinha ali sendo coletado e reunido. Então essa diversidade também é uma outra marca do acervo da Pinacoteca Municipal. A gente tem um pouco de cada coisa. Isso é legal. Você pode ir lá e você vai ver produção contemporânea, produção acadêmica, histórica, produção naif, que é um viés muito peculiar aqui da região, uma potência, e a gente tem coisa muito, muito boa. São coisas assim. O que me chama a atenção, o que brilhou meus olhos realmente foi o acervo naif, que é incrível. É gente de nome
e de potência assim, histórica, né? Desde os primeiros, vamos chamar, dos pioneiros considerada, né, como se dá o nome dessa produção primitiva, naif, popular, até uma obra de 2000 e da década de 10 agora, 2015, 2016. Então continua, né, acolhendo, por conta dos salões, por conta da maneira como os salões funcionam, que o Salão de Rio Preto ele cria categorias, né, ele premia cada um desses subnichos. Então, com isso, ele consegue continuar reunindo obras para si nessas áreas, né? No histórico acadêmico, no contemporâneo e no chamado naif, /popular, /primitivo. Olha só, é um acervo com cerca de 300 obras, então é um acervo razoável, incrível, que com 300 obras é possível você fazer curadorias e escolher o que mostrar, fazer recortes, né? Então é legal ter essa possibilidade de você fazer recortes para o que deixar exposto. É muito interessante para o grande público entender que um museu ele nunca mostra tudo que ele tem. Porque logo de início, naturalmente, ele vai começar a ter muito mais obras do que a capacidade física dele, né? Ele começa com doações, começa com compras, vai reunindo acervos e chega um momento que ele não dá conta de mostrar tudo aquilo que ele tem. Então, aí entra o papel do curador de começar a selecionar, a fazer recortes e contar histórias por meio dessas obras e escolher o que mostrar, né? E o que acontece com o demais? O resto das obras ficam guardadas naquilo que a gente chama de reserva técnica. A reserva técnica é o lugar de salvaguarda das obras. É onde elas devem ficar guardadas, cuidadas, preservadas e, quiçá, se possível, recuperadas. É o momento de você pegar uma obra danificada, envelhecida e recuperá-la para, assim, voltar a público, né? Então, isso também é muito, muito legal. Dentro desse acervo de 300 obras, aqui, como eu disse, as doações do Silva também foram muito importantes, né, nesse conjunto de obras. Ele tinha um corpo de obras muito interessante, mas a atenção que eu vou chamar aqui é para um grupo de obras do Cláudio Malagoli. O Cláudio Malagoli, ele é um pintor histórico, ele tem uma produção fantástica, um olhar para a cidade muito afiado. Ele produziu essa série aqui, que é a série Rio Preto em branco, né? Colorindo Rio Preto em branco, que vai registrar o contexto da São José do Rio Preto daquela época, né? Dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60. Então é muito importante esse projeto, e é um corpo, né, de 30 obras que mostram como era Rio Preto naquele momento e como ela se transformou. E hoje, passado o tempo, como ela, né, sofreu a transformação do chamado progresso, do chamado capital, e a gente consegue imaginar como ela era e entender como ela ficou, como ela estava, como ela era e como ela estava. Você vê naquelas pinturas baseadas em fotografias como se deu a construção do casario, da arquitetura, da urbanização de São José do Rio Preto. Então dentro do acervo, é muito potente você ver essas 31 obras reunidas e poder comparar e poder caminhar, realmente percorrer e testemunhar essa relação da cidade, né, de como ela era. E também da memória, né?
que é o outro ponto que me motivou a produzir esse projeto, a propor esse projeto, é a questão da memória. Né? Da gente entender, para a gente poder defender a cidade, entender a cidade do agora, é preciso olhar para trás e entender e aprender como foi essa cidade, como ela se construiu, como ela foi estruturada e organicamente moldada. Então isso é muito, muito importante e a motivação era essa questão da memória, de registrar essas 9 obras e a partir daí elas gerarem uma motivação, né, para você olhar para Rio Preto, olhar para a produção local e buscar saber mais, né, buscar entender o que está acontecendo. Então aqui estamos no projeto Mundo Capê, na Pinacoteca Municipal de São José do Rio Preto, um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas 2020 no edital de artes visuais. Então eu participei do edital de artes visuais, ele foi contemplado nesse edital. Aqui vamos agora falar dos artistas que eu selecionei. Então eu fui lá, faço os primeiros contatos com a Pinacoteca, né, com a equipe da Pinacoteca e consultando e passeando para ver, né, para ver o acervo, simplesmente flanar e entender, e depois eu faço uma visita guiada. A Thaís de Freitas gentilmente me guia e me conta, né, dos detalhes, dos pormenores, do acervo, das constituições dele. E aí eu vou fazendo já um primeiro contato. Então aqui é a primeira vez que eu fui e faço, né, a primeira vez que eu vou e faço já as primeiras anotações. Então eu levanto aí um número de 40 obras, né, no total, nas 3 linguagens, histórica, naif e contemporânea. Então são obras que ficam no meu imaginário, que vão chamando minha atenção para você começar a afunilar. É sempre esse o processo, né, de você ir restringindo até chegar no número do que era pensado e possível fazer com o prêmio do projeto. Aí eu evoluo para as obras, é um corpo menor de obras, né? Já fotografo essas obras, já peço as informações, título, técnica e datas, né? Informações técnicas padrão da obra, para começar, aí sim, a partir desse grupo de 15, afunilar e pesquisar. Então eu vou atrás dos artistas para poder estabelecer um equilíbrio de relevância, de impacto e, claro, o meu viés, né? Não tem como, a escolha é minha, fui eu. O que vocês vão ver, o que vocês vão conhecer é pelo meu olhar. Cada um que fizesse esse processo, que realizasse esse trabalho, faria o seu olhar e teria, né, claramente, obviamente, variações. A partir de gosto, a partir do seu modo de, né, a sua vivência, experiência de vida e tudo mais. Então, tem isso tudo em jogo. É muito importante essa questão orgânica o tempo todo do que foi escolhido, né? É necessário fazer escolhas. Então, tem potencialmente aí o olhar do Juni, né? Por isso é Mundo Capê no acervo, né? É o meu olhar, eu trazendo você, metaforicamente, para o Mundo Capê, para conhecer as obras da Pinacoteca. Pois bem, aí eu chego a 11 nomes. Outra questão. Ao perceber que o acervo era dividido
né, a grosso modo, em acadêmicos, em contemporâneos e em naifs, primitivos, me ocorreu essa busca, essa intenção em equilibrar. Então, por isso que nós temos, equilibradamente, 3 obras de cada, para que não houvesse uma distinção de um ou de outro, para ter uma obra a mais. Até seria justo se acontecesse isso, mas eu consegui equacionar fazendo esse vídeo, né? E esse vídeo aqui é legal porque ele, acontecendo ao vivo, ele alcança mais pessoas ativamente, e depois que ele tiver gravado, ele vai alcançar aqui no IG e vai alcançar lá no YouTube. Então é um trabalho já de acesso mais democrático e mais orgânico e mais vivo do que eu ter filmado o 10º comentando todas as obras ou ter filmado uma 10ª obra, né? E aí haveria esse desequilíbrio e eu sou meio buscando o número certinho, sabe? Uma coisa meio toque, 333, perfeito, um vídeo de lançamento, apresentação, equilibrado, fantástico, né? Coisa de designer gráfico que fica procurando equilíbrio nas coisas. Posto isso, chegamos aos 9 nomes. Então temos aqui os 3 primeiros, os chamados primitivos, naifs. Temos Alex dos Santos, temos Isabel de Jesus e temos Zica Bergami. Cada qual na sua época. Aqui a gente conseguiu pegar, né, uma obra da década de 60, obra da década de 80 e uma obra da década de 10, né, de 2014, do Alex. Antônio Portela, Cláudio Malagoli e Francisco Acquaroni entram no grupo dos históricos. São pintores acadêmicos que passeiam, né, por um acadêmico mais realista, um acadêmico mais expressivo, mas a proposta deles é esse olhar para a prática da pintura, para a questão da natureza morta, para a paisagem, né? Olha para esses temas clássicos e contempla esses temas clássicos. Até dentro disso, vou falar em detalhe, mas mesmo tendo eles sendo artistas clássicos, eu acabei optando por obras que fugissem daquilo que a gente conhece como o normal da produção deles, né? A gente vai mostrar isso em detalhe. E concluindo, pode crer, letrinha, né? Sempre, nunca muda. E para concluir, a produção contemporânea. Oi, Lari. Então eu trago Valdemir do Bonfim, Braz Zueli e Juni Capet. Esses 3 para representar também esse espaçamento de décadas, anos 80, final dos 80, 90 e agora 2000, né? Final de 2000, meio de 2000. Entenderam que é sempre tentando esse equilíbrio de obras mais recentes, obras mais antigas, obras no meio do caminho, para a gente tentar, mesmo que com tão pouca amostra, né, 9 obras é mínimo, imaginar uma possibilidade de equilíbrio e de um alcance maior dentro desse acervo. Então vamos começar pelos históricos. Então nós teremos aqui Francisco Acquaroni com a obra Pedintes. É uma obra de médio formato, ela não é pequena até, ela tem 50 por 60, não é muito grande. Nenhuma obra, à exceção de Juni Capet, as obras são todas de formato pequeno para médio. Né? Isso também. E exceção, minto, Juni Capet e o Alex. A obra do Alex é monumental, é gigantesca. Então aqui a gente tem... Eu não vou falar aqui em detalhe, porque é só spoiler para os vídeos, né? Senão você não vai querer assistir o vídeo. Então eu só vou apresentar brevemente, comentar o que está aqui posto, para
para não ficar declamando e contando detalhes e perder todo o que está lá, que eu espero que vocês gostem e seja interessante para vocês assistirem lá no canal do YouTube do JuniKP, youtube.com/JuniKP. Às 11 horas liberam todos os 9 vídeos. Então, Francisco Acquarone é o primeiro dos artistas que traz essa obra chamada Pedintes. Então a gente tem aqui, nessa busca desse meu equilíbrio que eu disse para vocês, uma obra com pessoas, com figuras humanas. Né? Elas estão aparentemente na rua, tocando para conseguir uns trocados nessa busca pela sobrevivência. Essa é a minha leitura breve aqui, gente. Se fizer um tweet, vai ser isso. 3 figuras, maltrapilhas. Eu até os chamo de irmãos, eu os coloco como irmãos para criar um vínculo e uma potência maior, né? Um vínculo maior entre eles. E eles são cegos. Isso também é muito, muito importante. Em detalhe, nos óculos dele, nos olhos deles, eles estão usando óculos escuros. E a figura feminina está de olho fechado no momento de lamúria, né? Do canto dela, de lamentação. Então essa obra é muito legal. E é uma obra de figuras humanas para um artista que pinta bastante paisagem, né? Então isso que é legal fazer esses recortes diferentes. E essa ideia desse equilíbrio, dessa busca pelo diferente, para a gente ter um pouquinho de cada coisa, né, nessa curadoria, nesse recorte. Seguindo... Vamos lá. Seguindo, o próximo histórico é o Malagoli. Então temos aqui Cláudio Malagoli com Fundo de Quintal. O Malagoli, ele pinta muito, muito Rio Preto. Bastante, né? Ao lado do, como a gente disse, a Sala Malagoli, né? Que ele produziu essas 31 obras a partir de fotografias históricas. Então... só que aquela coisa aberta, sabe? Um plano, ponto de fuga bem aberto, para você perceber mesmo a geografia, perceber o urbano, o casario, a disposição. E aí eu pego essa obra que é um recorte bem mais fechado, né? É um olhar bem estreito, e a cidade lá ao fundo, a sugestão do centro da cidade, os prédios estão lá no fundo, no horizonte bem alto, e a gente vê essa cena pintada de uma janela do primeiro andar, olhando para o seu quintal, né? Ele está olhando para o fundo. E também me remeteu à primeira fotografia tirada, né, do Niepce. Então me criou essa relação dessa coisa apertada, estreita das paredes laterais, com esse ponto de fuga ao fundo, né, indo em diagonais que levam a gente, nosso olhar lá para o fundo. E aqui, essa obra é importante vê-la de perto, ao vivo, porque ela é espatulada. E toda obra espatulada cria, né, estabelece, conecta essa sensação, essa questão do relevo, da textura da tinta. Então é muito interessante ver como ele vai espatulando e arrastando essa tinta, esticando essas cores, sobrepondo cor com cor, para criar esses campos frios e quentes. É uma obra até quente, porque está um sol bem forte aqui no meio da obra, né? E as laterais na sombra, de novo, levando a gente passando por essa chaminé e mirando para o centro da cidade. Quem é de Rio Preto, imagina você num bairro, né, residencial, e consegue olhar e ver os prédios, né, da cidade ali na Boa Vista, é possível, no Santa Cruz. Então a gente fica imaginando de onde ele pintaria, e o vídeo comenta isso e brinca com isso, sobre de que bairro será que ele estaria para ter essa visão, para ter esse alcance da obra. Fechando o grupo dos históricos, eu trago Antônio Portela, também um gigante da pintura histórica e social de São José do Rio Preto. Ele tem uma produção monumental
ele vendia pouco suas obras, pintava muito e vendia pouco. Então tem um acervo assim familiar imenso, gigante, e olhar para Rio Preto. Ele retratava Rio Preto. E aí, sabendo disso, entendendo isso, eu descubro essa natureza morta. Então eu falo, vou escolher a natureza morta, porque não é aquilo que a gente está acostumado a ver na produção do artista. Então a ideia é essa, é sempre pegar esse lado B dos artistas que têm mais obras presentes na Pinacoteca, no acervo, ou que a produção deles é outra além do que comumente ele produz, né? Ele vem produzindo. Aqui nessa natureza morta, naturezas mortas são exercícios puros e clássicos de pintura, é você organizar objetos inanimados e reproduzi-los, né? Retratá-los. Então é um momento de contemplação, momento de técnica, momento de prática, para você exercitar a pintura. E aqui é incrível esse momento, a gente poder olhar em detalhe para esse momento, porque a gente vê como ele é incrível e sagaz na produção histórica dele. Então ele treina aqui para poder nos apresentar com qualidade e excelência a produção dele histórica. É uma obra com 2 garrafas, 3 caixas e 4 placas. E ele faz esse jogo de placas com placas fundo, placas chão, trabalha com cores, uma pincelada solta, ele vai poucos contornos bem soltos também, grosseiros, o que acaba por transformar tudo em massas de cor, em campos de cor e jogar para um lugar de volume, né, que vai lembrar aí um pouquinho de Cézanne, né, esse jogo de você ir desfigurando e transformando a figura num caminho que está uma isso. Zica Herme. Zica Herme, desenhista e compositora. Ela é pintora também de cerâmicas e louças. Ela apresenta, ela sempre o preto sobre o papel. E aqui ela apresenta esse baile, esse jogo incrível de personagens e um incrível conjunto de bailado, de casais que dançam e flutuam, e você vai em detalhe percebendo a historinha de cada um, como ela organiza a obra, né, em linhas. Ó. A gente tem 4 linhas de dança no salão, mais a 5ª linha que é o palco, com as laterais. Então ela organiza num caos, é organizado, de modo que a gente flua, sinta e deseje estar nesse baile, nessa festa de salão, nesse baile de salão. E ela, com essa obra, ela pintou vários bailes, ela mostrar essa alegria de viver, né, essa fugacidade, essa leveza da vida. Então é uma obra incrível, e a Zica, para além de pintora, ela tem essa produção, a produção como compositora,
né? A música Lampião de Gás é fabulosa em ambos os terrenos. Agora vamos para Isabel de Jesus. Isabel de Jesus nos apresenta mais uma obra, né? A sua obra é pautada no imaginário, ela nos apresenta os seus animais, aqui um dos seus animais que ela cria. Ela trabalha com um mundo muito particular, criações muito, muito, muito peculiares, animais inventados, imaginados, que partem da mancha para a linha. E aqui ela traz a obra chamada Estrelas do Mar, e é incrível essa obra. Como ela é tão pequena e tão potente, né? Ela é do tamanho de um A3, 40 por 50, e tem muita coisa aqui. É incrível. E chama a atenção outros animais além da estrela do mar. Então, né, o vídeo comenta isso, de você ficar procurando e tentando entender que animais são esses, que seria, como é, o que parte que é a asa, é a cabeça, é o pescoço, é pé, é estrela do mar, tem seres humanos ou não. Então fica essa busca do entendimento, esse diálogo, né? Você fica percorrendo os olhos na obra o tempo todo, e um delicado trabalho de contornos depois com preto para dar conta de todos esses padrões. Ela cria muitos padrões para cada detalhe dos animais. Falando em padrão, é importante também ressaltar, na obra do baile, cada vestido desse é um padrão. Então é incrível como ela tem o cuidado de não repetir, não fazer vestidos todos iguais e criar padrões novos. Então ambas são meticulosas na sua padronagem, na criação de padrões. E, de novo, falando dessa questão, né, do simples, primitivo, não estudado, ingênuo, né, todos esses nomes que permeiam essa produção, dessas pessoas que pintam porque necessitam, né? O artista, eu acredito, o artista ele pinta porque ele não tem outra maneira, ele tem que se expressar, ele precisa se expressar, e ele sai e solta, e aí solta algo verdadeiro, né? Sai dele algo genuíno. E os naifes são um dos principais exemplos de potência na pintura. E fechando, o mais novo da turma do trio, o Alex dos Santos, com essa obra que ela é perturbadora, num bom sentido. É uma obra devastadora que você fica horas parada, contemplando e procurando e lendo e dialogando. Tem muito texto, né? Ele apresenta manifestos, ele apresenta dogmas, pensamentos dele, afirmações muito fortes e contundentes sobre a essência humana, sobre quem somos, que situação vivemos e que condição vivemos nesse mundo global, nesse mundo tecnológico, nesse mundo cheio de angústias, nesse mundo do capital. Então eu estou sendo redundante em dizer que todas essas obras devem ser vistas ao vivo e em detalhe, com calma, sabe? Sentar e deixar a obra entrar em você e você se permitir e dialogar com a obra. É muito importante esse minuto de silêncio e deixar, simplesmente olhe. Não fica querendo entender, querendo criar conteúdo, né? Criar sentido. Deixa a obra falar com você, responda a obra, seja educado, educada, responda, e aí é estabelecido um diálogo. Aí é o momento mágico que você se conecta com a obra do seu modo particular. Essa obra é monumental, como eu disse, ela tem 2,5, ela é muito grande, 2,5 de altura por 1,70 de 2 por 1,40, né? Ela é muito gigante, é incrível. Vamos lá, seguindo a nossa saga. Então falamos até agora, recapitulando,
falamos dos históricos, Malagoli, Aquarone, Portela. Falamos dos naifs, Bergami, De Jesus e dos Santos. E agora vamos para os contemporâneos. Vamos para Brás Uzueli. Brás Uzueli é um publicitário, ilustrador, poeta, era instrutor de Reiki, é uma pessoa sensível, sensitiva, que trabalhava como um bom artista contemporâneo, trabalha com séries. E ele tem bastante obra, ele tem várias obras no acervo da Pinacoteca. E dentre elas eu escolhi essa, né? Aquela sofrimento de ter que escolher uma. E eu escolhi essa que é da série Índios, que eu acredito ser um tema muito, muito pertinente, sempre e principalmente no ano de 2020, o ano que nós estamos concluindo já, né? Estamos no mês de novembro, nós estamos aqui em novembro de 2020. Quem estiver assistindo daqui 100 anos, entenda que esse é o nosso momento histórico. Então, nessa obra é um díptico, né? No nome técnico, nomenclatura técnica das artes, você pode montar obras, né? Um díptico, um tríptico, um quádriptico ou um políptico, né? Que você une vários pedaços para construir uma narrativa. Então aqui ele trabalha com duas peças, uma peça quadrada maior, uma retangular na vertical, e ele também aproveita o formato, a dimensão dessas obras e estabelece um jogo de diálogos entre as personagens que ele propõe. Como o nome diz, o nome já indica a série Índios, a obra é sobre indígenas brasileiros. Então ele faz um retrato de 4 personagens indígenas, 3 homens e uma mulher, mas de uma maneira que remete a um recorte, né? Ele faz um recorte, ele não pinta o corpo todo, ele não apresenta toda o contexto de aldeia, de tribo, de vestuário. Ele apresenta mais as cabeças. O que está em evidência são as cabeças e o que dá um sentido de máscara, né? E a gente sabe como a simbologia da máscara, né? A máscara, ela te imputa poder, ela te leva para um outro lugar que não aquele real. Quando eu coloco a máscara, eu me transformo naquilo que eu desejo, seja para cura, seja para o poder, seja para a defesa, enfim, é um instrumento de passagem e de transmissão de energia para as tribos ancestrais, para os povos ancestrais. Então essa obra, como vocês veem, ao mesmo tempo ela é mínima, né? Uma grande mancha laranja e amarela. Há uma frase aqui no topo, à esquerda, esse traço é uma frase, um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, que ele coloca, né, o Brasil, que está nesse lugar, no meio. Então também é uma pergunta a se fazer, somos nós que estamos no meio, nós estamos no meio do quê? Entre povos, entre oceanos, né? Que lugar é esse nosso? Quem é o Brasil e como cuidamos dos nossos índios? É isso, temos 4 máscaras e esse recorte, esse trabalho também de textura que é muito legal. Eu gosto como ele trabalha com a cor ocre, né? A gente percebe que o mais potente aqui são os laranjas e os ocres, que é essa cor de terra, essa cor vívida, essa cor de relação com a terra, com o povo ancestral. É incrível, tem que ver de perto. É uma pincelada um tanto seca, ele arrasta bastante os pincéis, deixa marcas, a gente percebe a cerda, ao mesmo tempo que tem grandes áreas de cor. Quando ele vai tracejar, acontece os detalhes aqui, esses brancos, esses pretos são incríveis. Então Brás Uzueli tem mais obras, como eu disse, lá no acervo, obras de várias fases, de outras séries, que também trabalham nessa linha do recorte, nessa linha da colagem, essa linha do fragmento, né? Aqui a gente vê 4 fragmentos de indígenas. Seguindo,
temos Valdenir do Bonfim. Valdenir do Bonfim é um artista com 40 anos de carreira. Eu lembro dele, né, desde que eu cheguei em Rio Preto, nas exposições que tinha na A2 de arte contemporânea. E é um trabalho incrível, uma coerência nesse tempo todo que ele tem com a relação com a terra, com a cidade, com a narrativa, com as texturas, né? Ele consegue criar, ele estabelece um jogo de texturas e utiliza vários materiais, cola coisas sobre a tela, né? Aqui a gente tem trapo, tem tinta, tem terra, tem papel, tem gotejamento, tem pincelada. Então ele trabalha com essa textura para deixar esses resquícios como se fosse um mapa arqueológico, né? Fica uma coisa histórica, ancestral mesmo. Parece uma coisa, um monolito antigo. A obra dele é sempre assim, composta por vários elementos fragmentados e diversas texturas. Por vezes, em algumas obras, ele vai usar muito texto, com letras capitais. Aqui nessa obra ele usa texto com letra caligrafia manuscrita em lápis, então uma coisa mais fragilizada. E como o nome dá um indício, né, o título da obra, um azul urbano, então eu identifico como um mapa de uma cidade, uma vista aérea de uma cidade, uma permissão aí poética para nos apresentar algumas quadras ou algum grandes campos de uma cidade. E ele vai segmentando, eu segmento em linhas. A gente tem aqui 5 linhas que vão apresentando quadras, né, que vão apresentando texturas e possibilidades de leitura dessa cidade. Nas laterais temos elementos geométricos que me referenciam a outros artistas, né, a outros mestres como Klee, como Ire, como Volpe. Ele vai nos apresentando e deixando vazar, né, essa referência, essa ancestralidade. Isso é muito legal, você permite suas referências apareçam na obra religiosamente e com qualidade. Então, a roupa é quentíssima, é incrível, mais uma obra para ser de época, eu fui falando, e você no lugar digital, tem que ir lá ver o jogo de texturas que ele cria, né? Essa aqui baseado no branco e no azul. Aqui embaixo, na quarta linha, ele apresenta uma edificativa, né? Ele saiu é um lugar de figuras reconhecíveis que são patrícios, né? De pertencentes ao Líbano, né? Uma igreja, um edifício, uma torre, um armazém e uma casa. Então, é incrível, é muito potente, é uma obra que você fica também procurando coisas e dialogando o tempo todo sobre ela e sobre, literalmente, na superfície dela. E para concluir, Juni Capet com a obra Sem Título, Preto, 2016, 2015, 2016. Eu tive a felicidade de ter essa obra premiada e fazer parte do acervo da Pinacoteca, né, entrar para o acervo da Pinacoteca. E é uma obra que fala de cidade. Assim como acabamos de falar, né, do Valdenir, então eu também senti nessa pesquisa, essas duas obras meio que dialogam, elas estão aproximadas, né? Ambos falam a sua maneira sobre esse universo urbano, esse universo da cidade, né? É um lugar aqui, eu falo de caos, eu falo de tijolos, né? O ícone precursor, o ícone que direciona todas as ações é o tijolo de barro cozido, aquele tijolo antigo que tinha as inscrições nas olarias. Então, a partir do tijolo, eu vou construindo
um caos de cor e de figuras. Né? Essa obra ela não nasce sozinha, essa obra faz parte de uma série de 12 pinturas, cada uma de uma cor. Né? Eu trabalho com as cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, o preto e o branco. Essa é a preta. Por isso o título é Sem Título Preto. Né? Sempre vai vir a cor referente à obra. Essa obra também fala, aqui no alto tem uma figura de um cangaceiro, que também faz essa referência histórica de resistência, nessa relação do sertão, desse Brasil profundo, desse Brasil que questiona as leis, questiona o poder dos coronelados, o poder instituído. Também tem o indivíduo, que é uma figura que vai falar do individual, da poesia do ser humano, do eu, né, do ensimesmado, do poético, do denso, do para si, olhar para dentro de si. Tem várias interferências gráficas por toda a obra. Eu acabei, na série, criando uma narrativa no sentido, uma gramática, é isso. Eu acabei criando uma gramática de elementos presentes em todas as obras. Então, todas as obras têm essas mesmas recorrências para criar esse diálogo coerente entre elas todas e todas essas demandas que o projeto de onde ela saiu, se chama Quando Olho para Trás, Vejo o Futuro, é um projeto para falar da memória da cidade. Então é um projeto que nasceu, como eu falei, dos tijolos, da percepção da destruição da cidade. Então a gente está demolindo as cidades. Né? Em Rio Preto está nesse jogo imobiliário, nesse jogo da renovação, nesse jogo, aspas, do progresso. Né? A que ponto é esse progresso? A que custo acontece esse progresso? E com que demandas e com que perdas a gente vai efetuando esse progresso. Então é importante a gente, ao menos, estar ciente de que isso está acontecendo. A partir daí, refletir e decidir quais serão as mudanças que devemos e faremos enquanto sociedade. Né? O importante é isso, a gente entender a cidade como um lugar de pessoas. Né? A cidade é lugar de pessoas, não é um lugar de empresas. Isso é muito, muito importante, que eu acho que fica, né? O que eu aprendi com as pesquisas e com a prática pictórica desse projeto foi de que a cidade é nossa. Nós construímos a cidade que queremos. Não podemos deixar dormir e deixá-la aí sozinha e o capital tomar controle e fazer parte, fazer o movimento que melhor lhe convier. Então é isso. Essa cidade caótica, bagunçada, é uma bagunça. Tem muito texto, tem prédios, tem DNA para falar de vida, tem marcação de dias que demorou para pintar a obra. É um jogo, né, de manchas, muita mancha, muita textura, muitas camadas. Acontece muita coisa nessa pintura. São pinturas que demoravam, era um processo de pintura que demorava, porque eu pintava, tinha que secar. Aí depois de seco é que interferia mais um pouco, e interferia. Não é aquele tipo de obra que acabava numa sentada. Né? Ela precisava de tempo. O próprio fazer dela precisa de tempo, assim como é o tempo da cidade. Né? A cidade precisa desse tempo para respirar, para se entender e para se constituir. Acho que é isso. Eu não vou falar muito de novo, né? Senão eu vou cair no spoiler. Serão lançados as no youtube.com municipal. Vocês encontrarão os 10 vídeos live e 9 vídeos dos 9 artistas à exposição. São Aécio Santos, Isabel Jesus, Zica
Junica Bergami, representando os naifs, Antônio Portela, Cláudio Malagoli, Francisco Aquarone, representando os históricos / acadêmicos, e Junica P, Brazo Zueli e Valdenir do Bonfim, representando os contemporâneos. Para concluir, eu não posso deixar de agradecer essas duas figuras que foram fundamentais. Como eu disse, o processo de vídeo ele não é um processo individualizado, ele é coletivo, ele precisa de mais pessoas, né, por natureza. Então, sem essas duas pessoas no suporte extra vídeo e no suporte vídeo, né? Eu estou aqui com os dois exemplos, o fora e o dentro. Então, graças ao apoio e à visão dos dois, é que esse projeto nasceu. No começo dessa conversa, eu comentei da dificuldade que eu encontrei para que o projeto alavancasse por conta do momento que a gente está, como eu disse, né? Era um momento assim, meu sonho idílico era poder ficar transitando pela Pinacoteca por dias, semanas, passar e perceber e deixar as obras, né, entrarem em mim, fazerem parte do meu inconsciente. E não foi assim por conta do isolamento e por conta do corona. As coisas foram mais distanciadas, foram mais frias, foram mais assertivas, pontuais. Então visita, olha, anota, para não perder tempo, para não precisar voltar muito, né? Foram retornos pontuais, os retornos de captação. Acabei fazendo eu sozinho, sem equipe, para poder dar conta, né, do isolamento e da segurança dos envolvidos. E aí, graças ao suporte da Carol e na edição do João, essa obra ficou pronta. Então essa obra nasceu e eu agradeço vocês dois de coração. Aproveitando os agradecimentos, obviamente eu agradeço ao município por meio do Prêmio Nelson Seixas, né? A ideia do prêmio ela se comprova cada ano necessária, importante, mas não única. É importante a gente salientar que ela não deve ser a única maneira, o único meio de produção artística da cidade, e ela deve ser sim cada ano mais incentivada, ampliada e gestada para criar mecanismos de maior acesso, maior alcance e maior alcance de público e alcance para os artistas, né? Maior distribuição, maior diversidade de acessos, linguagens e ideias. Então eu agradeço ao júri que selecionou esse projeto, acreditou nele e foi um prazer, com todo esse percalço de que estamos vivendo em isolamento. Foi incrível poder conhecer uma pontinha do iceberg do acervo, poder estar na Pinacoteca, né, vendo e revendo as obras, vendo amigos, conhecendo novos artistas, novas obras, e isso vai entrando, né, no seu vocabulário de obra, no seu vocabulário, no seu acervo mental de produção artística, e você se deixa envolver. Então eu agradeço também a recepção da equipe da Pinacoteca, sempre disposta, sempre em diálogo. Isso é muito importante. São pessoas aptas, né, especializadas, que têm um cuidado e um contato com aquele acervo. Então, quem tiver dúvida, quem tiver conhecimento, entre em contato, não hesitem, porque eles são abertos a receber e atuar nesse processo de maior conhecimento das obras. É isso, queridos. Agora eu despeço, eu agradeço
lançado os 9 vídeos da série do projeto Mundo KP na Pinacoteca Municipal, um projeto de circulação, difusão e documentação de 9 obras do acervo das 300 do acervo municipal da Pinacoteca de São José do Rio Preto. Então foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito e eu não sei, me dá uma vontade de fazer mais. Obviamente, ter feito essas 9 me anima, porque como eu disse a vocês, eu comecei com 40, então naturalmente ali eu já tenho mais 31 com desejo de fazer, né? De registrar, de documentar, de estudar, de ler sobre, para poder apresentar nesses formatos de videocápsulas, né? São vídeos curtos. Importante falar dos vídeos. Os vídeos eles são estruturados em 2 momentos. Na primeira metade eu falo da vida e obra do artista e na segunda parte eu falo da obra que foi apresentada aqui, da obra que ele tem no acervo, né? Participante do acervo e escolhida por mim. Então essa é a estrutura. Entra na primeira metade eu falando com a câmera, primeiro plano, e depois a voz em off e detalhes percorrendo essa obra para descrever e dialogar e levantar questões sobre a obra. Espero que vocês gostem, comentem, aí tem as frases lá do YouTube, clica no sininho, dá joinha, aperta no coraçãozinho, dá curtida para movimentar. E a partir, né, de amanhã, a exposição desse trabalho vai ser massiva nas minhas redes para que mais pessoas acessem e façam o intuito que eu espero, que é o do alcance, né, que a gente consiga ampliar um pedacinho desse acervo. Lembrei agora, outro ponto importantíssimo que o projeto defende e propõe é que esses vídeos façam parte do HTPC do município, da Secretaria de Educação. Então esses vídeos, eu deixo aqui registrado em vídeo, o acesso desses vídeos por conta dos professores para uso em sala de aula. Eu acho que é uma ferramenta incrível, uma possibilidade, né, de acesso mais lúdico, mais dinâmico dos alunos para ter contato com os primeiros contatos, os contatos iniciais com o acervo. Assiste a obra, vai visitar, ano que vem, né? Visita, assiste a obra, conversa sobre o artista, traz o artista na escola, assiste, enfim. É possível a gente fazer um jogo aí de relações e essa série de vídeos está para esse fim. Então fica aqui o total canal aberto para esse diálogo com a secretária, para que esses vídeos façam parte, me coloco à disposição para conversar com os professores, né, para a gente fazer um uso pedagógico desse material. Gratidão, deixa eu voltar aqui para a caixinha, aí, deixa eu fechar aqui, para eu terminar bonito, aí ó. Gratidão a todas e todos e todes que estão aqui. Quem chegou agora, assista, né, Alessandro? Beleza? Assistam esse vídeo. Eu apresentei o projeto Mundo KP na Pinacoteca Municipal de São José do Rio Preto, um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas 2020, produzido pela Casa de Criar. E é isso. Gratidão. E até.